Vamos louvar com alegria agora. Glorifique ao Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glorifique, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar todos os grandes e pequenos, o juiz há de encarar, e remidos triunfante em fulgor de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. A igreja. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Glorifica ao Senhor e eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Já vamos chamar o evangelista Sandro, que vai estar ministrando nesta noite a nova lição. Amém? Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para nós fazermos assim a leitura da palavra do Senhor Jesus. Nossa lição de hoje, né, tem por título o Ministério do Pastor, né? Então nós vamos ler João, capítulo 10. Você que trouxe Bíblia aí, abre a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura e logo em seguida nós vamos estar orando para dar início ao nosso culto de ensino nessa noite. Aleluia. Todos encontraram? Quem não tiver encontrado pode acompanhar aí no telão, né? João 10, versículo 11. Aleluia. E o versículo 14 somente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 14. Vamos ler até o 14, irmão. Vamos ler como nós lemos o 11, agora vamos ler o 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu ao lobo, abandona as ovelhas e foge.
Então o lobo as arrebata e dispensa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Coloque sua Bíblia sobre o seu assento aí. Vamos estar agora orando, agradecendo pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua rica e infinita palavra. Te agradecemos por essa noite nós estarmos aqui na tua presença, Senhor, para aprendermos mais de Ti através do Santo Espírito de Deus. Meu Pai, nos ensina, nos capacita, que nós possamos sair daqui, meu Pai, mais conhecedor da Tua rica e infinita palavra, Senhor. Meu Deus, nessa noite é um culto de ensinamento, mas também, Senhor, meu Deus, o Senhor pode operar da forma como o Senhor quer, da maneira como o Senhor quer, meu Pai. É um culto que nós viemos aqui te adorar, te bendizer e aprender mais de Ti, Senhor, meu Pai. Assim, Senhor, fica conosco como o Senhor está conosco desde o início, operando e fazendo conforme Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém? Pode se assentar, igreja. Aleluia. Nessa noite nós vamos meditar aí sobre o ensino, né? O ministério de pastor, né? As lições anteriores foram sobre profeta, evangelista, e hoje nós vamos aprender a qual nós acabamos de fazer menção da palavra de Deus, né? Qual Jesus aqui falando para os discípulos que ele era o bom pastor, né? Porque o bom pastor cuida das ovelhas, o bom pastor zela pelas ovelhas, o bom pastor morre pelas ovelhas, o bom pastor chora e se importa com as ovelhas. É por isso que ele diz que ele é o bom pastor, porque ele cuida das ovelhas, né? Uma certa vez disseram para Jesus, né, que ele era bom, e ele disse que não, bom somente é o Pai, né? Porque nós não podemos dizer que nós somos um bom pastor, porque nós temos falhas, temos erros, né? Assim como todo mundo tem falha e tem erro, mas nós devemos nos espelhar em Jesus para exercer esse ministério de ser um bom pastor, né? De cuidar das ovelhas, que as ovelhas venham conhecer a voz do pastor. Nós estamos aqui para sermos discípulos de Jesus, e o discípulo, ele segue Jesus. Jesus foi completo em toda a sua vida, em toda a plenitude do seu ministério, como profeta, como sacerdote, como pastor, como evangelista. Todo o ministério de Jesus foi completo. Nós não sabemos que nós não somos completos, né? Nós devemos pelo menos buscar seguir e fazer conforme a vontade de Jesus. Amém? Ah, mas eu queria ser pastor. Você é um pastor se você cuida da sua família, você cuida dos seus filhos, cuida da sua mãe, do seu pai, se interessa que eles conheçam Jesus. Você também está fazendo um ministério de pastor, né? Como nós falamos na lição anterior, necessariamente você precisar ser consagrado e estar todo mundo em cima daquele púlpito. O ministério é para quem exerce, irmão. Jesus está vendo quem está exercendo e quem não está, né? Muitos foram chamados para a festa, mas poucos quiseram. E aí ele teve que chamar até aqueles que nem estavam na lista para ser convidados. Então, muitos são chamados para ser pastor, mas eles têm o diploma, eles têm o curso, ele tem o conhecimento humano, que o humano reconhece que ele é um pastor, mas ele não exerce. Quantos pastores estão aí, feito empresário, feito homens que só se importam com o dinheiro e não se importam com a joia ou o tesouro que são as ovelhas, né? Jesus, quando ele fala essa parábola, ele está comparando com ovelhas, porque era o costume dos judeus, né? Talvez se ele fosse falar para uma outra pessoa, ele ia usar a parábola. Qual parábola ele ia usar hoje? Nos nossos dias de hoje. Será que nós teríamos algum exemplo, né? Então nós vamos dar início aí à nossa lição. Nós vamos aprender que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Somente Ele.
Você não deve olhar para ninguém, somente focar em Jesus Cristo. Amém? João 10, versículo 11, como nós acabamos de ler, texto Aurélio: eu sou o bom pastor e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Só Ele deu a sua vida. Ninguém vai mais ser capaz disso. Nós não podemos igualar a Jesus, né? Eu vou dar a vida pelo meu filho. Não vai. Somente Jesus deu. Somente Ele fez esse sacrifício. Por isso que Ele está dizendo aqui que Ele é o bom pastor, né? Nós somos apenas seguidores. Nós não vamos ser completos ao ponto de se igualar a Jesus Cristo. Amém? Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, que é quem? Jesus Cristo. Então o ministério a qual Deus nos concedeu, né, de evangelista, de pastor, de presbítero, de diácono, né, de levita, de sacerdote, de profeta, o maior objetivo nosso é conduzir todas as pessoas. Aqui no texto ele fala que as ovelhas, mas todas as pessoas a Deus, ao reino do céu. Ou seja, nós somos soldados do exército de Deus. Devemos entrar no ninho ou na aldeia, né, ou seja lá qual for, do inimigo, e resgatar essas almas e trazer para o Senhor. Esse é o nosso maior objetivo. Amém? Não é simplesmente termos ovelhas ao nosso lado ou cuidar de ovelha para nós simplesmente sermos bem-sucedidos, né, através da vida dela, através da vida da lã, da ovelha. Não, isso aí vai vir naturalmente. Nosso maior objetivo principal é isso aqui, ó: conduzir a todos Jesus. Amém? Vamos lá, introdução. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas interna e externa da igreja local. Entre elas, cuidado para com as pessoas do rebanho, visitar os enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica, constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. A vida de pastor é bom, é fácil, não faz nada, olha, ó. Tem que se dedicar à palavra todos os dias, dedicar à oração, se alimentar para chegar aqui para alimentar as ovelhas, né? Como é que um pastor fraco, um pastor necessitado vai alimentar quem? Vai matar, né? Se ele não tem nada para dar. Amém? Olha, ó, cuidado com as pessoas, cuidado do rebanho, apaziguar as contendas, apaziguar os contritos, né? Apaziguar a diferença, né? Dentro do rebanho tem uns que são juízes, tem uns que são motoristas, tem uns que são auxiliares de entrega, e sempre vai ter um conflito, né? O irmão lá, o irmão Jonas, só porque ele veio na SW4 dele, nem falou comigo, só porque eu ando de bicicleta. Pastor, eu não gosto desse homem. No culto que ele vinha, eu não vou vir mais. Aí lá vai o pastor apaziguar. Lá vai o pastor cuidar da ovelha que está desempregada, necessitada. Lá vai o pastor. Lá vai o pastor visitar o que está enfermo lá, ó, fazer campanha de oração, né? A Bíblia diz que o presbítero deve ir lá ungir e orar. Então o pastor também tem que fazer isso, né? Cuidar dos mínimos detalhes, né? Ficar atento quando a ovelha está ficando fraca, quando a ovelha está deixando o rebanho, está se desviando. Se desviar não é da noite para o dia, não. Ela começa devagar. Orava meia hora, já não ora mais. Lia 2 capítulos da palavra, já não lê mais. Já começa assim. Então o pastor, ele tem que ter essa visão de estar atento a tudo isso, né? O irmão tal, né, glorificava, agora é só calado. A irmã tal chega no culto, chora o culto todinho. Ou seja, tem que estar cuidando das ovelhas. Amém, irmão? Então a vida de um pastor não é simplesmente um status de grandiosidade dentro eclesiástico. Há suas responsabilidades também, e vão ser cobrados por isso. Assim como nós, todos que estamos aqui, cada um de nós vamos ser cobrados por aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Não, eu sou uma jovem. Mas Deus te deu o dom de louvar.
está louvando por quê? Né? Quantas vidas estão dependendo do teu louvor? Uma coisa é você ouvir um louvor na boca de alguém que não tem unção. Outra coisa é você ouvir na voz daquele que Deus chamou e já derramou unção desde o nascimento. Amém, irmão? Então cada um de nós tem a importância dentro do ministério do Senhor. E vamos ter que prestar conta dos talentos que o Senhor colocou na nossa mão. O dia a dia do pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Se o homem for sozinho nessa batalha, ele não vai vencer, ele vai desistir. Se ele não tiver o chamado de Cristo, mesmo assim Jesus chamar ele e preparar ele, ele desiste na primeira guerra que tiver. Ele entrega os pontos. Porque a primeira coisa que vai acontecer é que o mundo espiritual das trevas vai se levantar contra a vida dele. E se na casa dele tiver brecha, ele vai entrar e vai fazer um bocado de coisa. Então, ele tem que ser chamado por Cristo, e tem que estar preparado no ponto. Porque senão ele não aguenta. A carga é muito. Eu lembro que quando eu passei de obreiro para evangelista, houve uma mudança. Pode perguntar aqui o diácono Pedro, quando ele passou também de obreiro para diácono, também houve. Em todas as áreas. Pergunte ao pastor quando foi ungido, quando foi consagrado, com certeza mudou. Esse chamado aqui, ó, eu quero ser estrela, sentar ali em cima e eu tenho uma palavra. Ei, meu irmão, não é assim não, né? Não é assim não. Deus vai nos cobrar. Ah, não, Deus vai cobrar somente o bispo Romero, ele que é o pastor presidente. Negativo. Deus nos colocou aqui como auxiliar dele, para auxiliar nessa batalha. Amém? Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja, né? Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério, né? Então, a liderança ela tem que servir, amém? Tem que estar sempre pronta para servir, conforme o Senhor, a obra do Senhor necessitar. Jesus é o sumo pastor, amém? Então, ele está acima de todos. Pastores. Jesus é o pastor supremo. Ora, o Deus de paz que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Hebreus 13:20, né? Essa expressão refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor do Novo Testamento. Então, não tem nenhum pastor que morreu e ressuscitou, somente esse aí. Foi no inferno, está com a chave, né, do inferno e do céu. A ele é dado todo o poder. Então por isso que nós falamos que Jesus é o nosso sumo pastor. Amém? É o pastor dos pastores, pastor de todas as ovelhas. Porque vai ter, irmão, momento que o nosso pastor não vai poder estar lá do nosso lado. Quantas madrugadas você acordou aflito, preocupado, e o pastor não podia estar lá, mas o sumo pastor estava lá com você. Amém? Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. Lucas 1:32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens, né? 1 Timóteo 2:5 aí, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, né? Então, pastor, aqui do ministério nosso, terreno, é como nós vimos lá no início, ele está para nos orientar qual é o caminho da salvação. Dizer, olha, o caminho da salvação é esse que Jesus nos ensina.
mas o mediador é Jesus Cristo. Amém, irmão? Tá? Somente Jesus pode nos levar ao Pai, tá? Não tem outro. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos, tá? Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus, né? Quando ele morreu, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Até pelo que vamos cometer amanhã, ele já morreu, tá? Até o pecado que você vai cometer um dia antes de você morrer, ele já pagou o pecado. Homem nenhum consegue. Ah, eu tenho o meu pastor. Não tenha ele como Deus. O único Deus é esse aí, Jesus Cristo e nosso Pai. Ele é apenas um ser humano que recebeu a responsabilidade de nos conduzir ao Pai, nos ensinando o caminho. Amém? Porque até ele precisa da morte de Jesus Cristo. E só pode se auto-justificar. O pastor conhece as suas ovelhas, né? João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O adjetivo bom identifica que Jesus, como pastor, que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem, né? Eu acho um versículo muito forte, porque não é só Jesus te conhecer, mas você também tem que conhecer a voz dele. Ah, Jesus me conhece, mas será que você conhece ele? Tá aí, ó. E das minhas sou conhecido, né? Ele conhece, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Ah, não, é Deus que está mandando, Deus me está mandando eu pegar e ir lá na casa da irmã Joaquina, orar por ela. Conhece a voz de Deus, porque Deus falou com ele e está lá obedecendo. A ovelha que não conhece, Deus está dizendo, ajuda, faz isso, faz aquilo. Ah, isso é de mim. Talvez isso aí não conhece a voz do pastor. Amém? Ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Intimidade só tem quem conversa, quem ora, né? Como nós já falamos aqui, nem todos de nós aqui temos intimidade um com o outro, mas é preciso que nós tenhamos intimidade com Deus. Amém? Essa intimidade nós vamos ter o quê? Debaixo de oração, né? O irmão Leonardo chegou agora, está junto conosco. Nós não temos intimidade com ele. Leandro, perdão, né? Nós vamos observar, né? Vamos ter. Irmão Jonas, né? Nós não temos. Então é isso, quero dizer essa comparação. Com Deus nós precisamos ter intimidade, para nós conhecer quando Deus está falando conosco, né? E Ele também nos conhecer, para não fazer igual a lá as virgens, né? Ele disse que nem te conhece. Elas achavam que Ele conhecia. Essas não ouvem a voz de outro pastor, né? João 10, 27. O Senhor de Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, chegou outra pessoa pregando outro evangelho, ela diz: esse aí não está, já sabe que aquele ali não tem nada com Cristo. Então as ovelhas do Senhor, elas sabem quem realmente é o bom pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com ela cada membro. João 10, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Como vamos conhecer se uma pessoa é estranha ou não? Conhecendo a palavra. E hoje em dia é o que menos as pessoas querem, conhecer a palavra. Quando você conhece a palavra, alguém vem pregar para você um outro evangelho, você, opa, isso aí não está na Bíblia não. Isso aí não está conforme a Bíblia não. Aí você vai se afastar. Você não vai deixar se iludir. Amém, irmãos? Nós não podemos fazer igual Eva, que ficou ouvindo a serpente. Quando você vai dar ouvido à serpente, você vai ser enganado. A fonte é você nem ouvir, sair fora, para mais longe possível. Então Jesus está dizendo aqui, ó,
que as minhas ovelhas não seguem estranhos, elas me seguem. Será que nós estamos seguindo a Jesus? Ou estamos seguindo um homem? Ou estamos seguindo a estranho? João 10, versículo 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Né? Então Jesus conhece o Pai conhece ele. Aí o Pai só vai permitir entrar quem Jesus disser pode deixar. Que Jesus é que vai testificar de cada um. Então nós precisamos aí aumentar nossa intimidade com Jesus. Amém? O pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro, né? Então Jesus, quando ele fala que ele morre pelas ovelhas, ele está declarando o amor dele. Ele está dizendo assim: lobo e nem mercenário vão roubar minhas ovelhas, porque eu prefiro morrer por elas do que elas morrerem. O mercenário, ele só se importa com o dinheiro, ele só se importa com o que você tem. Quem já teve essa experiência de alguém só estar lá na tua casa porque você tem algo? Quando você vem o deserto, vem o vento, fica só você e o verdadeiro pastor, né? Some, os mercenários somem tudinho. Aqui a fonte acabou, né? Coitadinho dessa ovelha aí, a lã vai demorar, então eu vou partir para outro. Por quê? Ele não tem ele só está no interesse dele próprio, né? Ele está achando que igreja é igual comércio, igual negócio, que se põe e se não deu certo, manda dar falência, fecha as portas e abre outro campo. É um negócio sério, irmão. Então por isso aqui Jesus está dizendo, ó, que ele, né, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ó. Ele não se importa aqui, ó, com o lucro, né? Então o verdadeiro pastor, ele pastoreia as ovelhas, ele cuida da ovelha, e conforme a vontade de Deus, Deus vai colocando no coração das ovelhas, elas vão começando a semear, eles vão começar a colher, né? Porque a ovelha, ela vai ser grata. A ovelha que conhece a voz do pastor, ela vai dizer assim: eu vou semear lá onde eu sou alimentado. Aí Deus vai abençoar, talvez trazer mais. Ela trazendo, aí ó, o pastor vai receber naturalmente aquilo que ele plantou, que ele cuidou, né? Não é somente cuidar quando está tudo na mil maravilha, não. A minha ovelha está lá precisando de uma ajuda, minha ovelha está precisando porque está ferida, está precisando subir a montanha, está precisando subir os cavalhais. A minha ovelha está na planície. Tem que estar com a ovelha em todo momento. Todo momento. Quando chega o inverno, quando chega o calor, alimentar ela com a água, dar o alimento na hora certa. O pasto aqui está muito fraco, vamos andar para outro campo. Aí quem vai? Somente as ovelhas que conhecem a voz do pastor, né? Por isso Jesus disse aí que as ovelhas dele conhecem a voz dele. É preciso conhecer. Por quê? Porque nós vamos andar em momentos, lugares difíceis. Nós mesmos vamos até pensar: será que Jesus está nos conduzindo? Será que Jesus não nos abandonou? Quantas vezes já passou na sua cabeça aí, por situação difícil, você passou e talvez veio na sua mente: será que Jesus ainda está na minha vida? Será que Jesus ainda está comigo? Aí tem aquela passagem daquele louvor, né, que diz que te carregando, que você não ia ter força. Amém, irmãos? Não, se você tem algum pensamento de querer ser pastor por força do seu braço, não queira não. Deixe Jesus te chamar, que aí Ele vai te capacitar, vai te dar as ferramentas necessárias. Amém? Vamos lá. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão, né? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra que disposição em dar a própria vida pela sua
pelo seu rebanho. Porque os pastores lá, como hoje um fazendeiro, um pecuarista, ele cuida do gado, sabendo que vai chegar o dia de matar ele, entregar no frigorífico, e ele recebeu o dinheiro. Eu vou comprar soja, o farelo de soja, vou engordar, mas lá na frente ele vai querer. Jesus não, ele te dando simplesmente e morre por ti, porque ele quer ver o teu bem, que ele quer ver a tua felicidade. Amém? Ele sabe o que espera aqueles que não querem compromisso com ele, aqueles que não crê. Jesus sabe que é o inferno, é um lago de enxofre ardendo. Então ele sei. É por isso que ele diz assim: eu não quero nem nada de você não necessito não, só quero te salvar. Amém? Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o pastor Jesus. Amém? Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor. Amém? Então, como eu já falei, quer ser pastor, se prepara, como o pastor, o nosso pastor fala, que quem tem um chamado, Jesus garante. Não precisa estar ligando, pastor Radamés, manda oferta, pastor Radamés, manda o dízimo. Não. Quem chamou para a batalha, para a guerra, vai te garantir, irmão. Se um comandante do exército, quando ele vai para a guerra, ele sabe o que ele deve levar, imaginou o nosso Jesus. 1 Pedro 5, versículo 2 até o 4, ó. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Ou seja, o pastor não deve estar cuidando das ovelhas simplesmente por obrigação, porque senão não vai fazer um bom serviço, não vai fazer conforme o Senhor quer. Você pode ver, muitas pessoas aí estão empregadas e não exercem um bom trabalho porque não gostam, não querem estar ali. Então aqui, ó, a Paulo já nos orienta aqui, ó, que nós devemos fazer, mas voluntariamente, sem ser forçado, nem por top ganância, ou seja, querendo arrecadar benefício, Não, na minha igreja só entra classe média para alta, pobre fecha a porta, ou então não dá nem atenção para ele ir embora. Não, ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Por isso assim, que quem quiser ir embora vá, porque ele não quer dominar de ninguém. Você é o rebanho de Deus. Se Deus quiser te levar para outro pasto, para outro lugar, vá. Aí. Domínio sobre a herança de Deus. Nós somos herança de Deus. É Deus que te traz. Se você quiser ir embora, também vá, Mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém, irmãos? Então, tem uma coroa de glória para aqueles que estão cuidando dos servos do Senhor. Top 2. As características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exército pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Para ensinar. E para ensinar tem que ter paciência. Que a ovelha muitas vezes não quer ouvir, não estão dispostas. Aconselhar. Olha aí, ó. Ensinar também um bom caminho. Para aconselhar, você tem que ter algo assim tremendo, intimidade com Deus, para você não aconselhar algo errado para a sua ovelha, porque quem vai pegar é você. Amém? Comunicar-se de forma clara com a igreja local, não ficar com rodeio, falar de maneira clara, que a ovelha venha entender. Glória a Deus. Aleluia. Porém, essas características não são válidas
se o caráter do pastor não for íntegro. Amém? Então nossos pastores têm que ser íntegros, né? Honesto, sincero, sim, sim, não, não. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua verdade, né? Olha aí, ó. Outro exemplo aí. Pastor que matou a esposa para se livrar do adultério é condenado. Dia 25 de setembro de 2020. A pastora descobriu que ele estava traindo ela. E aí ela ia jogar a boca no trombone dentro da igreja. E aí ele foi lá e matou. Tá? Tá nas páginas dos jornais aí. Pegou 22 anos de prisão. Tentou fazer, mas não ficou oculto. Amém? Então, tipo assim, porque nós falamos que ninguém é perfeito, todo mundo tem falha, mas nós devemos buscar sempre estar vivendo de uma maneira reta, íntegra, né? Eu não posso estar aqui falando para o Pedro não agredir a esposa dele, não violentar a família dele, sendo que eu faço. Como é que eu vou ensinar isso? Né? Como é que eu vou estar aqui ensinando deu dízimo, sendo que eu sou o primeiro a não nem dar? É o mínimo de obediência, né? Então, tá aqui é uma responsabilidade. Ah, você não deve fazer isso, aquilo, com outro. Aí quando não, sai daqui. Aí você encontra o irmão lá no mercado comendo chocolate escondido dentro do mercado, jogando a embalagem no lixo. Meu Deus do céu, olha aí o pastor ensina lá que nós não devemos roubar e está comendo chocolate aqui escondido. Ainda deu iogurte para o filho dele e mandou jogar dentro do lixo. Tá? Só um exemplo eu estou dando aí, tá, irmão? Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Amém? Isso é fácil, né? Como pode o líder falar sobre simplicidade e mostrar-se esbanjador? Né? Só quer comer filé, só quer comer picanha, e fica esbanjando, postando. Aí, Manquele, tô comendo, tu passa fome. Não estou dizendo que é pecado você ter coisas boas, não é. Né? Mas também não precisa estar esnorbando. Como pode o líder falar sobre humildade e comportar-se soberbamente? Ah, tem que ser humilde. Aí vem aqui e prega sobre José e no outro dia não vive nem a metade do que José passou. Não é fácil não, irmão. Né? E Deus nos prova. Deus nos prova. Eu me lembro que uma das minhas primeiras oportunidades foi pregar no culto de mocidade. Lá numa congregação, lá na Vila Acre. Lá era a sede da área. E aí veio para me pregar sobre José naquele dia. E eu preguei, né, que José perdoou tal. Naquele dia muitos jovens vieram na frente reconciliar com Cristo. No outro dia aconteceu uma situação para mim viver exatamente aquilo que eu preguei, né? Uma pessoa que tinha caluniado, tinha feito quase as mesmas coisas que o irmão de José tinha feito com José. Ele fez. Só que ele estava desempregado, precisava de emprego e tinha família. Naquela mesma ocasião, aí um diácono lá falou assim: rapaz, tu tá doido. Esse cara armou contra nós, falou contra nós mentira, e tu ainda vai dar vaga de emprego para ele? Eu digo: meu irmão, que eu preguei ontem, nós temos que viver. Ele aí vai se viver com Deus, não é comigo não. Então é assim, tá? Você vem para cá prega sobre vitória, tal, sobre fé, sobre ânimo. No outro dia você tem que viver aquilo, que as barreiras aparecem, tá? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama, né? Ah, o Pedro quer ganhar a família dele. A melhor mensagem é o jeito como ele vive. Não tem jeito. Rapaz, o meu irmão mudou, falava palavrão, chutava, e hoje ele é um cara tranquilo, calmo. A melhor coisa é essa. Tá aí. É como ele vive. Então
porque está todo mundo observando. Mateus 23, versículo 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus. Olha aí Jesus chamando, ó, de hipócrita. Pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Ou seja, lembra aqueles caixão, aqueles túmulos que tem lá no cemitério bonito, dos ricos, né? Pedra de mármore, isso aqui mais lá. E dentro só tem podridão, né? É isso que Jesus está comparando aqui, ó. Por fora é uma lindeza, mas por dentro, onde é a fonte, a origem, está tudo podre. Assim também vós, exteriormente, parece justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de injustiça. Aos olhos dos homens, meu Deus, é um grande homem de Deus. Mas aí Jesus, que conhece por dentro, não tem nada. Aí naquele dia, né, a irmã Priscila vai chegar lá. Rapaz, mas cadê o evangelista Sandro? Ficou. Meu Deus do céu. O homem cobria até o calcanhar para ninguém ver o calcanhar dele. Não subiu. Olha aí. Jesus sabia como é que estava por dentro. Tá bom, irmão? Olha essa comparação que ele fala aqui, ó, né? Quantas vezes você foi no supermercado, comprou manga, quando cortou ela estava podre por dentro? A última feira eu comprei 2, foi toda por lixo. Exemplo para os fiéis e os infiéis, né? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. 1 Timóteo 3, versículo 2 e 3, tá? Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e nem avarento. Tem gente que quer ter 2 mulheres, 3 mulheres, né? Aí, hospitaleiro. Será que você vai estar apto em hospital, receber alguém na sua casa, hein? Rapaz, vim dormir aqui hoje. Mas por quê? Porque eu briguei com a mulher. E aí? Tem que preparar um colchão para ele? Pegar o menino, mas não o pastor Radamés, chegar lá para dormir na casa dele. Aí tem que pegar o Daniel, pôr na cama para ele dormir junto com ele. E a cama do Daniel dá para a pessoa que foi lá. E comida também. Tem que dar. O pastor não deve ser o quê? Dado ao vinho, né? Nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Tá bom? Não deve andar bebendo vinho aí, ó, torto e à direita, nem espancador, qualquer coisinha, o pastor Radamés taca a mão no pé do vidro da pastora Sheila, né? Dos filhos, não pode. Cobiçoso de torpe ganância, não, eu vou lá na casa do diácono Pedro, porque ele vai me dar uma oferta. E lá na casa do Jonas, não vou não, porque ele está desempregado. Não tem nada para me dar. Nem um lanche vai ter para comer. Aí só vai rascou por ganância. Amém, irmãos? Estou falando na palavra simples que nós vivemos hoje em dia. Que eu já vi isso, irmão. Não é só aqui na Bíblia dizendo não, ó. Eu já vi gente não ir na casa de gente porque não tem o que dar. Nem um café preto. Mas na casa daquele que tinha condição de fazer um lanche, fazer alguma coisa, fez campanha até de madrugada. Avarento, só pensa em si próprio, né? Não pensa nos outros. A igreja e o corpo de Cristo precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, né? Autocontrole, né? Tá tudo estourando, tudo isso que lá, e ele não pode nem estourar, não pode nem gritar. Vai permanecer um zen, né? Mansidão. Vamos fazer isso aqui com calma, sem grito, né? Bondade, né? E amor. Por que isso aí tudo, irmão? Porque isso aqui, ó, vai junto com nós para dentro do céu. Visão aberta, revelações, sonhos, Deus falar ao nosso coração, ao nosso ouvido, vai ficar. Todos esses outros dons. Mas esse daqui vai conosco. Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. Tá?
A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Não é ser só honesto dentro da igreja, é lá no mundo também, né? Então lá fora, lá onde nós trabalhamos, as pessoas precisam nos conhecer que nós somos cristãos. Amém? 1 Timóteo 3,7. Convém também que tenham um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo, né? Afronta como? Rapaz, tu não disse que é pastor? Como é que tu está me devendo e não paga? Que negócio é esse? Laçou. Aí, ó, perdeu uma alma. Uma alma não vai para Jesus porque se escandalizou em ti, né? E questão do laço do diabo também. Exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser exemplo para a sua própria família, né? Ou seja, tem um menino lá na tua casa, rapaz, meu pai é pastor. Nem o filho aceita ele como pastor. Nem o filho respeita ele como pastor. Ou seja, dentro da casa dele ele não dá bom exemplo. E começa lá dentro da casa. As primeiras ovelhas que nós devemos pastorear é dentro da nossa própria casa. Dá bom exemplo. Ah, mas é só o homem. A mulher também. Todo mundo tem obrigação, todo mundo tem tarefa. Os filhos também têm obrigação, né? 1 Timóteo 3,4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, como toda modéstia, né? Menino, desliga a televisão, menino nem liga. Menino vem estudar, o menino passa cantando, caragolando. Nem liga para mãe nem para pai. Olha aí, ó, os filhos não obedecem, não tem como sujeição. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito e o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é esposo, pai e avô, né? Então, o teu próprio filho, a tua própria esposa vai dar o testemunho de você, de quem é você dentro de casa. Amém? Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais será credibilidade. Lá na Assembleia, para a gente ser diácono, ser qualquer cargo, tem uma entrevista com a mulher. E aí a mulher detona, muitas delas detonam o marido. E aí, ó, não vai nem para a convenção, muito mais subir no púlpito. Mesma coisa a mulher. O pastor chama o marido para ver se pode consagrar ela missionária, ela diaconisa. Se o marido a paz lá em casa, ela quebra tudo, não faz nada. Só vive na rede. Até o pudim, eu que tenho que fazer, levar para ela comer na rede. Pode esquecer. Se o pastor for honesto, não vai nem te chamar. Tu vai perguntar, pastor, eu não fiz nem a prova. Minha filha, você não passou nem na entrevista, mas não na prova, minha filha. 3. O ministério pastoral. A missão do pastor, né? Pastor aqui, ó, no grego, né? Poimen, né? Apacentador de ovelha, né? Então nós sabemos, isso é simples, que um pastor tem que cuidar das ovelhas. Amém? Não é mandar, não é coordenar, não é ficar dominando, é cuidar. Quando ele cuida, as ovelhas mesmo vêm atrás dele, né? As ovelhas honram ele. Não, meu pastor merece ser honrado, né? Podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que recebem Cristo como Salvador. Amém, irmão? Nós não podemos generalizar tudo, porque vai ter lobo no nosso meio. E vai ter gente que vai se deixar ser usado pelo inimigo. E aí as ovelhas verdadeiras têm que saber discernir isso aí. Por quê? Olha o que aconteceu com Moisés. Foi chamado para Deus, para ser o pastor, para cuidar das ovelhas. E não teve gente que se levantou contra ele. Lá dentro da própria família. Lembra o que aconteceu com Miriam? 7 dias dentro da caverna, isolada do arraial. Lembra o que aconteceu com Arão?
e os outros irmãos dele, os outros parentes dele lá, os primos dele, que a terra abriu e eles foram engolidos pela terra? Porque se levantaram contra o pastor. Eles tinham respaldo? Eles não tinham respaldo contra isso, contra ele. Porque era Deus que defendia Moisés. Lembra que eles se levantaram contra Arão? Mas como é que pode Deus escolher Arão? Esse cara era um cara violento e bruto. Mas Deus muda, meu irmão. Deus muda. Tá? Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que a amamentam, ele as guiará mansamente, né? Dando alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías já estava aqui profetizando a respeito de Jesus, o que ele faria, né? E é o que ele faz ainda hoje conosco, né? Nos ensinando através da palavra dele aqui, ó, nos alimentando através da palavra do Senhor. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas, né? Não podemos também, irmão, dizer assim, não, o pastor Radamés e o bispo Romero tem que viver me servindo. Não, ele também tem a vida dele, tem as coisas dele lá, tem a casa dele para ele cuidar, tem o trabalho dele, tá bom? Porque hoje em dia nós sabemos que poucos são separados exclusivamente para a obra. E a obra nem sempre, né, os irmãos nem sempre vão ser tão gratos, né, aos pastores, tá bom? Então, cuidado com isso aqui, ó, para não estar aí amanhã depois, pastor Radamés, o senhor tem que viver lá dentro da minha casa, orando por mim. Não é assim não, tá bom? Uma missão polivalente, ou seja, a missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento e o aconselhamento, né? Então tá aqui, ó, ensinamento é o que? O que nós estamos fazendo hoje, na quarta-feira, é o que o pastor faz no domingo, vai fazer na sexta, o pastor Radamés vai fazer amanhã lá na congregação, faz na segunda, tá ensinando, tá aconselhando através de testemunho, através da própria palavra, irmão. Amém? A evangelização, né? Quando você traz um visitante e a palavra que também está sendo evangelizada. Missões, né? Que nós vamos fazer tal agora. Vamos para a Boca do Acre, né? Vamos fazer a missão. Vamos lá ajudar os nossos irmãos. Tá bem? Bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Amém? Então, tipo assim, nós, na nossa igreja, eu, pelo menos, meus olhos não tem faltado nada, né? Porque tem palavra, tem revelação, tem profecia, tem ensinamento, né? Tem cura, tem milagre. Só não tem para quem não quer, né? Eu vejo aí que muitas coisas não têm acontecido na vida de alguns porque ainda não colocaram a sua vida no altar. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como um bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local, né? O pastor, ele sabe que eu vou colocar o Elias aqui porque o Elias vai se destacar aqui, né? O diácono Pedro ali. Então o pastor está aqui, ó, ele entra como administrador eclesiástico dos bens, né? E dos recursos também, seja o que? Do recurso financeiro, das cadeiras, né? Imaginou você chega aqui, pastor, eu senti de comprar 1000 cadeiras. Aí você compra. Depois de 3 meses, só tem 100. O pastor não está administrando o recurso que está se trazendo para dentro da igreja, né? Pastor, eu comprei um terreno e fiz aqui um templo. E depois de 3 anos, nem janela tem mais. Está administrando? Não está. Tudo aquilo que está vindo para dentro da casa do Senhor está se acabando. Então, o pastor também é responsabilidade de quem está na frente da obra cuidar disso aqui, ó. Amém? Foi com o Jonas comprou. Aí, vamos dar um exemplo: 3 telão, só tem um funcionando. Também tem que saber administrar. A gestão eficiente e honesta dos bens materiais
patrimoniais e da finança da igreja local. Também. Né? É por isso que quando a igreja cresce, cada congregação tem uma pessoa para cuidar e esse recurso é mandado para a sede. Aqui, né, pastor, como ainda está crescendo, também tem os seus que cuidam dessa congregação, né, lá do Monte Sião, lá do pastor Radamés, de Boca do Acre, e todas elas, né, são auxiliares para ajudar nessa administração e leva para o pastor. O cuidado contra os falsos pastores, ou seja, o pastor tem que tomar cuidado com quem ele traz para pregar. Imaginou, o pastor está aqui ensinando que você não deve dar cheque sem fundo. Aí lá vem um pregador, não sei da onde, e diz que isso não é pecado. Olha aí. Está trazendo algo, está trazendo um ensinamento para dentro da igreja que é errado. Entendeu? Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou que repreendesse os pastores infiéis da nação. Porque estava levando a nação de Israel para se acabar. É por isso que ela foi para o cativeiro. Porque quem estava lá na frente da obra não estava pregando a verdade. E quem se levantou para pregar a verdade, eles ainda se levantaram e tentaram matar. Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Estão cuidando de si mesmo. Eles estavam aqui, cuidando só deles mesmos. A minha despensa está cheia, o resto é que se exploda. É por isso que Deus está perguntando aqui, Ezequiel, não estão apacentando os pastores as ovelhas? Né? O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Só se importavam com si. O irmão tal está internado. Deixa lá, o médico vai cuidar dele. Não, tem que orar. Não pode entrar lá. Mas vamos orar, gente. Vamos tirar um período de oração pelo irmão tal, pela irmã tal. Amém? É cuidar das ovelhas. Explorando o rebanho e não poupando. Ezequiel 34:3. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Versículo 4. A fraca não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desrasgada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Botou um jugo muito pesado sobre as ovelhas. E quando as ovelhas precisam, não vai atrás. A ovelha se perdeu, porque a ovelha enxerga pouco. Se desgarrou. É só o que o inimigo quer. Você pode ver aí que o leão, ele não vai matar o rebanho quando está todo mundo junto, não. Ele primeiro desgarra um, aí fica focado só naquele. Então quando uma ovelha se desgarra, ela está propícia a morrer nas mãos do lobo. Ovelha que a ovelha tem que estar junto, todo mundo junto no mesmo rebanho. Cada um se aquecendo um ao outro, né? Olha, quebrou e não foi ligar, porque às vezes quebra, vai caminhando, aí tropeça, cai, quebra uma perna. É dever do pastor também ir lá ligar, né, a junta da ovelha. Olha, você caiu, mas vamos aqui, se arrependa do seu pecado, mude os seus caminhos, não ande mais nesse caminho tortuoso. Amém? Não curou, né? A irmã Priscila me feriu, eu estou com meu coração ferido. Pastor, tem que ir lá trazer a cura. Minha filha, perdoe a irmã, né? Não guarde mágoa, curar, né? E tem mais um bocado de coisa aí, né? O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ezequiel 10. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. É Deus mesmo que vai estar contra ele. Não precisa nem as ovelhas se levantar, não. É Deus mesmo. E olha aí, Deus ainda vai tirar da mão deles, que não estão cuidando, não estão tomando de conta. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo.
E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Eu vi e eu convivi. Irmã Kelly também, Diácono Pedro também. Essa situação aí. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito quanto da sua instrução pastoral ao jovem obreiro que este retivesse. Tito 1, versículo 9 ao 11. Firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para com que seja poderoso, tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, as quais convém tapar a boca. Para isso, o pastor deve conhecer a palavra, para doutrinar e admoestar. Senão, esses cabras aqui, ó, enganadores, vão enganar as ovelhas. E aí vão levar ela para o matador, que vai perder as ovelhas. Só que a ovelha Deus te deu. É responsabilidade tua. Lembra quando Jesus disse assim: eu não posso mandar ninguém embora, porque todo mundo que vem a mim é o Pai que traz a mim. Se o Pai traz a mim, eu não posso mandar ninguém embora. Ele falou para o discípulo. Então, a mesma coisa. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. Amém, irmãos? Conclusão. O dom ministerial de pastor é concedido àquele a quem Deus chama para servir a seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sobre os cuidados de líderes para ser alimentados com a palavra de Deus. Um detalhe, ó, precisa ser chamado por Deus, tá? Porque senão, como nós já falamos, não vai aguentar e não vai pastorear ninguém. Vai querer saber só da sua lã e comer da sua carne, só isso. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. 2 Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos a sua luta e os apoiemos com amor e carinho. Amém, irmão? Porque não é fácil, irmão, né? Ele precisa ter graça aqui, porque senão ele não vai aguentar, não. É muita luta, é muita dificuldade. Eu simplesmente só observo assim, e já vejo assim que se não tiver graça, não tiver amor, não resiste não. Larga a mão e vai embora, né? Está ensinando para a ovelha como ela deve prosseguir, mas ela é desobediente e não quer. E aí sofre a consequência e você ainda tem que cuidar dela. É igual um filho. Por que os pais cuidam? Você está dizendo, menino não põe a mão na tomada, menino não se atrepa nessa árvore. E aí ele vai, cai, Deus me livre. Aí você não tem que cuidar? É porque você tem amor, né? Pastora Sheila, Daniel, não sai, meu filho, vai já chover, tu não pode pegar vento. Aí ele teima e vai. Aí lá vem ele tossindo, passando mal. E ela com amor vai lá cuidar. Se levanta de madrugada para fazer compressa. Se levanta de madrugada para passar um óleo no peito, fazer um banho, né? Para ele ficar curado. Isso é amor. Se não tiver isso, vai dizer, sabe o quê? Rapaz, eu te falei, tu não quis ouvir, se vira agora aí, ó. Desse jeito. Eu já ouvi gente falar assim. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, está diretamente ligada a quem? A Jesus Cristo, né? Devemos atribuir ele, né? Que ele é o único grande pastor. De acordo com a lição, relacione as características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro, exemplo para os fiéis e os infiéis, exemplo para a família. Segundo o texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3, cite o que o pastor não pode ser, né? Não pode ser beberrão, não pode ter várias mulheres, né? Aí, ó. Nem espancador, nem cobiçoso, né? Nem contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado, tá?
Qual o significado do termo pastor no Novo Testamento? Apacentar as ovelhas. Cuidar, né? Se tem algum carrapicho, tem que limpar, né? Tem que cuidar. Qual é a principal missão de um ministro? Cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhe o alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então nós encerramos por hoje. Aprendemos aí então, né? Quem vai querer ser pastor ainda aí? Por conta própria? Ninguém, né? Porque a responsabilidade é grande, né? Talvez o homem não te cobre, mas Jesus vai te cobrar. Então, se você tem um chamado aí, tem uma promessa, guarda. Que Jesus está te capacitando, está te preparando para isso aí. Aí você vai assumir, aí você vai estar preparado. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos orar aqui pelo seu dízimo, a sua oferta, você que trouxe nessa noite. E você pode, depois o diácono Pedro vai estar pondo louvor, vai estar louvando. Você vem aqui e deposita no gasofilácio, né? E depois a oportunidade já está com o nosso dirigente Elias para finalizar assim o trabalho. Feche seus olhos, segura a sua oferta, seu dízimo na sua mão. Vamos orar abençoando a sua vida também que está em casa aí, participando junto conosco. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, pelos teus ensinamentos, pelo Espírito Santo de Deus, meu Pai, falar conosco nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos amar cada dia mais, fazer a tua obra, meu Pai, conforme o Senhor quer, na direção conforme o Senhor quer. Nessa noite nós te apresentamos a vida dos teus filhos, te apresentamos a oferta, te apresentamos os dízimos, os propósitos, meu Pai, a qual eles fizeram diante do Senhor. E agora, meu Pai, vem depositar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor receba com gratidão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida de cada um deles. Se há alguma barreira impedindo a vitória dos teus filhos, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que eles venham dar o testemunho da vitória, meu Pai. Ah, Deus, é apenas um singelo, meu Pai, símbolo de obediência ao Senhor. Eles depositando os dízimos e as ofertas, meu Pai, aqui nesse lugar, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo devorador, migrador, Senhor, todo atrapalho, todo ladrão, todo maquiavélico, meu Pai, que queira, Senhor, tocar, meu Pai, nas fazendas, meu Pai, na benfeitoria da vida dos teus filhos. Assim nós abençoamos cada um, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Se há alguma porta fechada, se há algo que o inimigo tem querido segurar, venha cair por terra nessa noite, no nome do Senhor Jesus. O Senhor, meu Pai, venha liberar a vitória dos teus filhos para a honra e a glória do teu santo nome. Assim nós oramos grato por tudo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode vir à frente depositar. A palavra está com o nosso dirigente, né, Elias. Ódio pra todos os lados. É preciso até tomar cuidado a não me perder, a não esquecer que eu nasci foi pra fazer o bem. As pessoas vão se destruindo e os valores morais vão sumindo. E o que fazer? Glória a Deus, né, irmão? É preciso entender que o amor não faz mal a ninguém, e não há nenhum pecado em amar e ser amado. Uma ajuda pra quem está precisando, um abraço apertado em quem está chorando. Que vença o amor, porque Deus é amor. Um pedaço de pão pro mendigo da rua e pra aquela criança quase seminua, agasalhe calor e que vença o amor. Eu ainda acredito no amor. As pessoas
pessoas vão se destruindo e os valores morais vão sumindo. E o que fazer? O valor é R$100, tá? São 15 lugares, tá? Você já se encontrou em meio a uma multidão, mas mesmo assim se sentia tão sozinho. Não encontrava nenhuma solução. E o que você fazia não dava certo. Em desespero você estava vivendo, mas a hora certa estava marcada. Deus na tua vida entrava com providência e você cantava o hino da vitória. É mistério a tua vida, Deus te libertou. A sua saída pra você quando não encontrou. Quem dizia que a história não tinha mais jeito? Sim, que Deus é perfeito. Te deu valor quando você não mais valia nada. Te deu morada quando amigo você não achava. Nessa noite, como tua igreja, nós clamamos, determinamos, meu Senhor, sobre a vida dessas pessoas, meu Pai, de oração, que se encontram neste momento enfermo, esse espírito de enfermidade, meu Pai, que está assolado no corpo dessas pessoas, vem cair por terra e sair da vida deles agora, em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos que todo este mal vem cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa a vida do meu filho Daniel, meu Pai, com graça, unção, meu Pai, sobre a vida dele, mais um ano de vida, que se contemplando na tua presença. Dê sabedoria para o meu filho, meu Deus, Pai, conduz ele sempre nos teus caminhos. Assim nós te louvamos e te agradecemos ao Senhor por essa noite, meu Pai, maravilhosa. Leva os filhos para suas casas em segurança, dando uma noite de paz, de bondade, de alegria, em nome de Jesus Cristo. Faz assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja diga: muitos bens para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitos bens para felicidade, muitos anos de vida. Glória a Deus, irmão. Está saído do culto, amém?